Fala galera, beleza? Rodrigo Ilustrado na área. Hoje eu vou fazer a troca dos freios da minha picape. Se você tem alguma dúvida, se você quer saber como é que funciona, qual é o momento certo, o que fazer, como fazer para trocar os freios da sua picape, do seu carro, do seu SUV, do seu Jeep, fica comigo até o final desse vídeo. Antes que eu esqueça, se você não está inscrito aqui no meu canal, se inscreve agora, para tudo, se inscreve agora, já ativa o sininho para ser informado dos próximos vídeos e já dá o joinha nesse vídeo, que já fortalece, já ajuda a gente a seguir fazendo esses conteúdos, beleza? Então, roda a vinheta. Vamos lá. Muita gente tem dúvida e tem me perguntado qual é o momento certo, se deve trocar o freio, que momento que troca a pastilha de freio, o disco de freio, se tem que trocar, se não tem que trocar. Antes da gente responder essa pergunta especificamente, a gente tem que falar o que é um freio do carro, qual é a função do freio do carro. E por que a maioria dos carros, como o meu carro, por exemplo, a picape, ela vem com freio a disco na dianteira e freio a tambor na traseira. Alguns carros vêm com freio a disco nas duas rodas, mas a maioria dos carros no Brasil vem com freio a disco na dianteira e freio a tambor na traseira. Vamos lá. Bem, primeira coisa é o seguinte, vamos falar um pouquinho de freio, sistema de freio de carro. Quando, abaixei um pouquinho o ar aqui porque o vento é forte, pode estar atrapalhando o áudio aí. Vamos lá, o freio do carro é um sistema de extrema importância, porque se você está andando, você tem que parar em algum momento, né? Parece óbvio, mas nem todo mundo dá atenção a esse sistema tão importante do carro. E o que acontece? O freio do carro, normalmente quando você freia, tirando sensores e dispositivos eletrônicos, coisas do gênero, normalmente, na hora que você freia, toda a carga do carro, o peso do carro é projetado para a dianteira do carro, além do motor, né, da maioria dos veículos estarem na frente. Existem casos específicos, por exemplo, Ferrari, Lamborghini, carros super esportivos que o motor é atrás. Existem os Porsche também que o motor são centrais, logo atrás aqui, entre um eixo e outro. Mas a maioria dos carros, o motor é dianteiro, tá? Então o que acontece? Além do peso do carro estar maior na frente, normalmente, ainda tem a projeção. Então você tem a massa do carro sendo projetada para frente na hora que você vai frear. Então você dá aquela jogada para frente na massa. Então, normalmente, a distribuição de freio e a responsabilidade pelo freio é em torno de 70% dos freios dianteiro e 30% dos freios traseiros. Então, vamos lá. Por que os veículos, a maioria dos veículos no Brasil tem freio a disco na dianteira e tambor na traseira? Por uma questão econômica, claro, que o freio a disco é um freio normalmente é melhor do que o freio a tambor, na grande maioria, e principalmente por essa responsabilidade do freio dianteiro. Então, como o freio dianteiro é responsável por em torno de 70% da frenagem do veículo, então é muito importante que ele seja um freio melhor do que o traseiro. O traseiro ele vem compensando e assumindo um papel em torno de 30% da responsabilidade sobre a frenagem. E também sobre o freio de mão. Quando você puxa o freio de mão, você trava lá os freios traseiros. Mas o veículo está estacionado. Fica mais fácil, né? Bem, tá tocando meu telefone aqui, vou dar uma pausa e vou só desligar aqui que eu esqueci de desligar tá em modo avião, só um minutinho. Bem, agora colocado aqui o celular em modo avião, voltando. Então o que acontece? Por uma questão econômica, né, os fabricantes de veículos tentam aumentar ao máximo as margens de lucro dele, como qualquer empresa, e eles fazem cálculos e testes, e sempre que possível, dentro de um grau de segurança, eles utilizam freios a disco na dianteira e a tambor na traseira. Com a evolução dos veículos e o aumento da velocidade, antigamente os carros andavam 80 por hora, 70 por hora, 100 por hora, um carro já rápido antigamente. Hoje em dia os carros andam muito mais. Qualquer carro hoje em dia, se pegar um carro popular aí, você vai andar 130, 140 com facilidade. Você consegue, né? 1.0. Carros outros, por exemplo, meu carro é muito mais do que isso, né? 150, 160 com facilidade, chegando a 200 por hora, dependendo do modelo do veículo, 300 km por hora em alguns casos. E aí o que acontece? Os freios, eles começaram a apresentar um problema. Na hora que você aumenta a velocidade, você aumenta a carga na hora da frenagem, os freios começaram a aquecer muito. Então,
Depois de um tempo, os freios foram sendo desenvolvidos e inventaram os freios ventilados. Então, no meu caso, por exemplo, nessa picape aqui, que é uma S10, ela tem um freio ventilado. E qual é a vantagem disso? O freio, ele vai aquecendo, né? É um processo de atrito. Então, aquecimento, podia falhar. Então, alguns carros, eu já tive um carro, por exemplo, não lembro agora, foi um Palio, se eu não me engano. Na hora que você ia freando em uma serra, numa ladeira, alguma coisa assim, ele começava a falhar. Simplesmente falhava, tá? E aí, tô olhando aqui porque tem um cara quase batendo aqui no meu carro aqui, não, conseguiu concluir a ré. Vamos lá. Então o que acontece? Ele falhava, né? Então você não podia ficar com o pé no freio o tempo inteiro ali. Por isso que é importante também, uma dica aqui de ouro aqui desse vídeo, é você, quando você estiver andando com o seu veículo, se ele for manual, freio motor, tá? Então você vai descer uma serra, vai descer uma ladeira muito íngreme, não desce de quarto, de quinta engatada não, desce de terceira ou de segunda, dependendo da velocidade, às vezes em alguns casos até de primeira. Carros automáticos têm sistemas que compensam isso. O meu carro, por exemplo, quando ele entende que eu estou numa ladeira, ele ativa no painel chama auxiliar de ladeira, auxílio de ladeira. Então ele já entra com freio motor, ele reduz as marchas e aciona o freio motor, mesmo sendo automático. Voltando à questão do freio. Então, basicamente o freio, ele é um sistema de poucas peças, né? Peças principais. É o disco, no caso do freio dianteiro, o disco e a pinça. E a pinça, dentro da pinça, a pinça ela chama pinça porque ela fecha, né? Então o disco está girando ali no meio e ela vai fechar. Essa pinça, ela é de metal, o disco é de metal, e aí, metal com metal, a tendência da pinça era danificar o disco, né? Então, o que eles fizeram? O que foi inventado uns anos atrás? As pastilhas, que são os elementos de sacrifício do freio, de cerâmica. É uma liga de cerâmica que aguenta altas temperaturas e eles ficam entre a pinça e o disco. E é o que faz, ou proporciona a frenagem, aguenta a temperatura da frenagem e não danifica o disco de freio. Aí é que mora o perigo, porque muita gente negligencia isso. E aí começa a escutar um chiadinho, aquele agudinho quando o freio... tipo um assovio. Um assovio, cada carro faz um barulho diferente, mas normalmente um assoviozinho, um som de metal arranhando, alguma coisa assim. Quando acontecer isso com o seu veículo, muito cuidado, muita atenção. Podem ser duas coisas. Pode ser uma pedrinha, uma areinha que entrou ali dentro, mas na maioria dos casos é a pastilha já no limite dela, ou até já passou do limite. E aí começa a danificar o seu disco de freio. E aí o custo de manutenção de reparo é infinitamente maior. Pois bem, como você não está querendo jogar dinheiro fora, então como é que você sabe a hora certa de trocar as pastilhas de freio? Bem, normalmente existe, cada fabricante tem um padrão e tudo, mas quando você vai na concessionária fazer a revisão do seu veículo, você pede, eles têm um padrão que eles vão botar lá, vão medir para saber a vida útil da pastilha. E em lojas especializadas de freio, suspensão, troca de pneus e rodas, normalmente eles têm um paquímetro, que é um instrumento de medição que o cara vai lá e sabe qual é a medida mínima aceitável para a pastilha. Chegou naquela medida ou está próxima, está na hora de trocar. O meu veículo, por exemplo, agora está com 84 mil quilômetros rodados. Quando eu fiz a última revisão de 80 mil, na concessionária, lá na Chevrolet, eles já me avisaram, olha, se seu pastilha de freio for rodar no máximo 10 mil quilômetros. Então, como já rodou 4 mil quilômetros, o que eu estou fazendo? Estou indo agora fazer a troca das pastilhas, tá? Rodrigo, e o freio de traseiro, tambor? Bem, o freio e tambor, eles costumam ser muito mais resistentes, muito mais duráveis, porque são lonas, né? Isso é uma coisa muito antiga, até nas carroças antigamente já usava isso. Então é um sistema de freio que é um tambor, né? Uma estrutura como se fosse um tambor, uma panela, uma coisa assim, circular. E você tem dois atuadores que empurram as lonas de freio, como se fosse, no passado era de couro, né? Hoje são materiais polímeros, tipo uma espécie de uma borracha, uma coisa assim, que ele, na hora que ele abre e aí pressiona esse polímero, essa borracha, contra a parede do tambor, em volta da parede, e aí faz a frenagem. São sistemas muito confiáveis.
Normalmente os de hoje são bem vedados. No passado tinha problema que entrava sujeira, entrava lama, ele parava de funcionar, dava uma série de problemas. Hoje em dia funciona muito bem. Agora, claro, né? Se você pudesse ter um veículo, se você puder ter um veículo, puder escolher um veículo que tenha freio a disco nas 4 rodas, sem dúvida, você vai ter mais segurança no seu rodar. Além disso, uma outra coisa que acontece hoje, aumenta muito o desgaste dos freios, é o sistema de controle de tração e estabilidade, porque eles atuam justamente, normalmente, na maioria dos carros, né, eles atuam no sistema de freio. Então ele vê que a roda está girando demais, para compensar uma curva, alguma coisa, ele vai dar umas pinçadas de leve no freio. Em alguns carros, por exemplo, a Audi tem um sistema chamado Quattro, que é um sistema sensacional. É um sistema de controle de tração e estabilidade na tração. Então ele vai compensando a tração, é diferente. E aí, além disso, tem um desempenho muito melhor do que um controle por pinça, por sistema de freio, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Se gostou, já dá o seu joinha. Se ainda não se inscreveu, brincadeira, hein, galera? Vamos se inscrever agora. Vamos lá, dá uma força. Se tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão de vídeo, se você quiser alguma outra dúvida sobre alguma outra questão sobre carros, picapes, SUVs, Jeeps, veículos 4x4, quadriciclos, ATVs e outros veículos dessa linha, pode mandar mensagem, vai ser um prazer poder te responder, poder te ajudar, beleza? Então, agora vai ser um prazer poder te ajudar, beleza? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!